Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de discutir brevemente as propriedades da integração. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utiliza a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma ajuda em cálculo. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo desse vídeo, em particular, é demonstrar as principais propriedades da integral. Aqui eu estou falando da integral riemanniana aplicada a funções reais de uma variável real. Portanto, sem mais delongas, passemos ao teorema. Imagine que eu tenho duas funções f e g integráveis num determinado intervalo AB e k é uma constante. Então, a soma de duas funções integráveis é integrável e a integral da soma é a soma das integrais. O produto de uma constante por uma função integrável continua integrável e, em particular, eu posso colocar esta constante para fora da integral. Se a função é maior ou igual a zero no intervalo AB, então a integral também tem que ser maior ou igual a zero. Lembremos aqui que integral é vista através de um limite, portanto, isso aqui é um número. E por fim, se eu tenho um ponto C no intervalo AB e a f é integrável nos intervalos AC e CB, então eu posso quebrar a integral de A até B em duas integrais. A integral de A até C da função f e a integral de C até B da função f. Então vamos demonstrar essas afirmações todas. Então, para demonstrarmos isso, a primeira coisa que eu quero observar é o seguinte. Como f e g são integráveis no intervalinho AB, então, pela definição de integral definida, eu sei que, dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que o módulo da somatória para i indo de 1 até n de f de ci delta de xi menos a integral de a a b de f de x dx, isso fica menor do que epsilon, mas em particular eu vou escolher um epsilon que me satisfaça, que é epsilon sobre 2. E ainda, lembrando que a g é integrável, a somatória para i indo de 1 até n da g de ci delta de xi menos a integral de a a b de g de x dx em módulo é menor que epsilon sobre 2 para toda partição P do intervalo AB, tal que a norma dessa partição, ou seja, o maior desses subintervalos que compõem a partição, é menor do que delta. Logo, eu posso dizer o seguinte. Quando eu pego em módulo o somatório para i indo de 1 até n de f de ci mais g de ci vezes delta xi menos a integral de a a b de f de x dx
mais a integral de a a b de g de x dx em módulo, eu posso separar esse módulo da seguinte forma. Isso é a igual, a somatória, para ir indo de 1 até n. Primeiro eu vou separar a somatória. Então vai ficar f de ci delta de xi menos a integral de a a b de f de x dx. Mais, agora a somatória para ir indo de 1 a n de g de ci delta xi menos a integral de a a b de g de x dx. E aí este módulo, utilizando a desigualdade triangular, vai ficar menor ou igual ao módulo da somatória para ir indo de 1 até n de f de ci delta de xi menos a integral de a até b de f de x dx mais o módulo da somatória para ir indo de 1 a n de g de ci delta de xi menos a integral de a a b de g de x dx. E isso, como nós já apontamos, porque f e g são integráveis, isso fica menor que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2. E juntando essas duas parcelas, isso dá epsilon. Então perceba, este somatória, no limite, tende para esta soma de integrais. Mas essa somatória aqui, na realidade, representa a integral de a até b, no limite, de f mais g de x dx. Portanto, o que eu acabei de demonstrar é que a integral de a até b de f de x mais g de x dx, isso é, a integral de a até b de f de x dx mais a integral de a a b de g de x dx. E isso então encerra o item A. No item B, eu vou considerar uma primeira possibilidade. Se aquela constante considerada for zero, então o que eu posso afirmar é que a integral de a até b de k vezes f de x dx, que essa integral na realidade é a integral da função nula. A função nula, quando eu considero o somatório que define a integral definida, eu vou estar sempre multiplicando zero vezes o comprimento do subintervalo da partição, e não importa qual partição eu pegue. Portanto, essa integral vai dar zero, que por sua vez, como k é zero, pode ser lida como k vezes a integral de a até b de f de x dx. E isso, no primeiro momento, encerra o item B se eu estou considerando somente k igual a zero. Agora, se k for diferente de zero, então, lembrando que f é integrável, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que o módulo da somatória para ir indo de 1 até n de f de ci delta xi menos a integral de a a b de f de x dx, isso fique menor que epsilon dividido pelo módulo de k. Lembrando que isso ocorre sempre que a norma da partição que eu estou considerando ficar menor que aquele delta. Assim, o que eu posso dizer então é que quando eu pego a somatória para ir indo de 1 até n de k vezes f de ci
delta xi menos k vezes a integral de a até b de f de x dx, ao considerar esse módulo, isso pode ser escrito da seguinte maneira. Isso é k em módulo vezes o somatório para ido de 1 até n de f de ci delta de xi, porque essa soma aqui é finita, menos a integral de a a b de f de x dx. E isso separando o módulo deste produto é módulo de k vezes o módulo da somatória para indo de 1 até n f de ci delta xi menos a integral de a a b de f de x dx. E isso observando o que escrevemos no começo do item B, isso é módulo de k vezes epsilon dividido pelo módulo de k. Corta o módulo e isso dá epsilon. Portanto, o que eu acabei de provar é que esta somatória tende para essa integral. Mas essa somatória, à medida que a norma da partição fica menor do que delta, na realidade vai para a integral de a até b de k vezes f de x dx. Portanto, o que eu demonstrei aqui, a integral de a até b de k vezes f de x dx é igual a k vezes a integral de a até b de f de x dx. E isso encerra, então, o item B. No item C, eu vou considerar o seguinte. Como a f de x, por hipótese, no item C, é maior ou igual a zero no intervalo AB, o que eu posso dizer a partir daí é que para toda partição P do intervalo AB e qualquer que seja a escolha dos CI, nós vamos ter o seguinte. Quando eu pego esta somatória para ir indo de 1 até n de f de ci vezes delta xi, isso sempre vai ficar maior ou igual a zero. Porque a f é maior ou igual a zero em AB. Então, para qualquer ci que eu tome lá dentro, a f de ci é maior ou igual a zero. E esse delta de xi é o comprimento do subintervalo da partição, que também é positivo. Então, eu estou somando coisas positivas, ou no mínimo não negativas. Portanto, esta somatória tem que ficar maior ou igual a zero. Agora eu vou demonstrar este item C utilizando a prova por absurdo. Veja, o que eu quero provar é que a integral de a até b de f de x dx é maior ou igual a zero. Então eu vou supor que esta integral seja negativa. E vou assumir a hipótese que está posta para então chegar em algo que é impossível de acontecer. Então, se a integral de a até b de f de x dx for menor do que zero, então existe um epsilon maior que zero, tal que a somatória de a até b de f de x dx mais este epsilon positivo continua menor do que zero, já que aqui eu estou utilizando uma desigualdade estrita. Eu não considero a possibilidade desses valores serem iguais. Daí, para este epsilon em particular, eu posso dizer, utilizando a definição de função integrável, que existe um delta maior que zero, tal que o módulo da somatória
para i indo de 1 até n de f de ci delta xi menos a integral de a até b de f de x dx é menor do que epsilon para toda partição P de AB com norma inferior a delta. E isso eu posso dizer a partir da definição de função integrável. Assim, existe uma partição P de AB tal que aquele módulo que eu mostrei anteriormente envolvente integral é válido, mas abrindo aquele módulo em particular, eu tenho isso. Menos epsilon é menor que a somatória para i indo de 1 até n de f de ci delta xi menos a integral de a até b de f de x dx, e isso por sua vez é menor do que epsilon. Ou eu posso escrever tudo assim: a integral de a até b de f dx dx menos epsilon é menor que a somatória para i indo de 1 até n de f de ci delta xi, e por sua vez ela fica menor que epsilon mais a integral de a até b de f de x dx. E considerando o epsilon que eu tomei para essa integral que eu estou supondo que é negativa, isso fica menor do que zero. E perceba, eu estou concluindo então que esta somatória é negativa também, o que é absurdo, porque a partir da hipótese nós concluímos que para qualquer partição essa somatória é positiva. E onde se origina o absurdo? O absurdo se origina no momento em que eu supus que a integral de a até b de f de x dx é negativa. Portanto, essa integral só pode ser maior ou igual a zero. E isso encerra então o item C. No item D e último, eu vou observar o seguinte: como a função f é integrável em AC e no intervalo CB, então, dado epsilon maior que zero, eu posso dizer que existe um delta tal que a somatória para i indo de 1 até n de f de ci vezes delta xi menos a integral de a até c de f de x dx, isso fique menor que epsilon sobre 2. E, por sua vez, o módulo da somatória para i indo de 1 até n de f de ci delta xi menos a integral de c até b de f de x dx também fique menor em módulo que epsilon sobre 2. E isso considerando para toda a partição P de AB tal que a norma dessa partição seja menor do que delta. Então,
para ficar clara essa ideia, o que eu estou considerando é o seguinte. Imagine então que aqui está o meu intervalo AB. Aqui está o ponto C. E aí eu fiz uma partição do intervalo. Então aqui estaria um ponto x1, aqui estaria o ponto x2, aí tem o ponto C. Aqui estaria o ponto então xn-1 e por fim aqui está o ponto B. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu pego essa partição do intervalo, essa partição P. Então, para essa partição toda, eu posso analisar somente esse primeiro pedaço. E aí eu sei que eu limito a integral de A até C por epsilon sobre 2. E este segundo pedaço, que eu também vou limitar, só que nesse caso a integral de C até B, vou limitar o somatório desses pontos dessa partição em epsilon sobre 2. Daí, o que eu estou afirmando é que a somatória para ir indo de 1 até n, agora eu estou pegando a partição toda, de f de ci delta de xi menos a integral de a até c de f de x dx mais a integral de c até b de f de x dx, isso em módulo, fica menor do que epsilon, porque quando eu pego esse pedaço da partição, a diferença do somatório desses pontos da partição com essa integral dá epsilon sobre 2, e deste restante da partição com essa integral também dá epsilon sobre 2. Somando essas duas limitações, isso tudo fica menor do que epsilon. Portanto, a integral de a até b de f de x dx pode ser escrita como a integral de a até c de f de x dx mais a integral de c até b de f de x dx. E isso então encerra o nosso teorema. Bom, era isso que eu gostaria de discutir com vocês hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!